tem pareia não. Hortifruti barato de verdade para o seu negócio é na quarta-feirão do Horti do Mix Mateus. Macaxeira 1 kg 2,99. Tomate longa-vida 1 kg 6,99. Cebola comum 1 kg 8,99. Uva doce branca 500 gramas 6,99. E tem mais laranja 1 kg 3,79. Não pense duas vezes, seja no varejo ou no atacado, compre barato no Mix Mateus. Patos tem um novo conceito em saúde, em um espaço para cuidar bem de você. A Sedare Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedare dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedare com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedare Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Olha quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, é empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio. Na Paraíba, a saúde é para todas. Sim, para todas. É por isso que o governo está construindo o Hospital da Mulher em João Pessoa e o Hospital da Mulher em Campina Grande. Também vai construir o Hospital da Mulher do Sertão, na cidade de Souza, com UTIs pediátrica e neonatal, cirurgias ginecológicas eletivas e todo o cuidado que as paraibanas merecem. Viva nosso melhor momento na saúde. Governo da Paraíba. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast Fique Bem e eu quero contar com a audiência de todos vocês através das nossas plataformas digitais @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook e também pelos nossos canais de TV, pela Brisa TV no canal 184, na TCM Mossoró no canal 244 e na LM TV no canal 2 para toda a região do Cariri. Espero que vocês compartilhem esse programa maravilhoso de hoje, porque nós vamos falar simplesmente como entender a função de cada exame que é solicitado ao bioquímico. Nesse tempo de viroses que nós estamos vivenciando nesses últimos meses, é preciso que a gente entenda todos esses exames que a gente vai fazendo e qual é o sentido que eles podem dar a um possível diagnóstico. E para falar sobre isso, nós vamos receber aqui nos nossos estúdios Flávia Damascena, que é bioquímica, citologista e farmacêutica. Seja bem-vinda, Flávia. Muito obrigada, Deise. Estou muito honrada, pelo convite. Eu sou Flávia Damascena. Quem não me conhece mais, eu sou filha de Dr. Orlando Damascena, que era ginecologista aqui em Patos. Sou mãe de uma pequenininha de 5 anos, Marcele, sou uma mãe atípica, que Marcele, você conhece, faz acompanhamento com vocês. E filha de Margarete. Sou natural de João Pessoa, mas fui criada aqui em Patos, uma cidade que eu amo muito, onde eu tenho muitos amigos. E minha formação é farmácia, com especialização em análises clínicas e citologia. Eu tenho experiência de 20 anos na área laboratorial e no último ano
que eu me dediquei um pouquinho à área de farmácia, que eu nunca tinha atuado anteriormente, que estou gostando muito. Que maravilha, Flávia. E me diz assim, por que escolher, né, estudar, por que escolher ser farmacêutica? O que foi que te encheu assim os olhos? Eu acho a farmácia, assim, e a parte de análises clínicas, que é o que eu também realmente comecei, que gosto muito, é a área de descoberta, né? A curiosidade de a gente olhar no microscópio, reconhecer as estruturas, e dali a gente estudar e chegar a um diagnóstico, né? Eu acho isso fascinante, então foi isso que me fascinou nessa área. Que maravilha. E o seu pai, por ser um ginecologista famoso aqui da cidade, né? Todo mundo, eu acredito que passou por Dr. Orlando. Você nunca despertou em você o desejo de fazer medicina, de seguir a mesma carreira que o pai? Pensei um tempo, quando eu era mais jovem, mas aí quando cheguei na faculdade, me deparei com essa área e me apaixonei e fiquei, até hoje, né? E quantos anos já de laboratório, Flávia? Tenho 20 anos de experiência na área de laboratório, né? E 1 ano na área de farmácia agora. Que maravilha. Como farmacêutica também. Que maravilha. E me diz aí, qual é a função de você estudar essas análises que são feitas no laboratório? Qual é essa função da bioquímica, da farmacologia em si? Na parte de farmácia, né, a gente estuda a parte de medicação, de farmacocinética, farmacodinâmica, farmácia clínica, né, em que aquele medicamento atua. E na área de laboratório, a gente, como bioquímico, né, ou analista clínico, a gente estuda, por exemplo, as células para dar uma análise, por exemplo, do citológico, que é o Papa Nicolau, para ver questões de inflamações, de infecções, no leucograma, no exame que faz parte do exame do hemograma, o diagnóstico de anemias, de diabetes, colesterol. Então, é nessa área que a gente atua. É uma área muito abrangente, né? Que a área laboratorial, porque a gente mexe com parte de exames hormonais, exames de dosagens, né? De fígado. Então, é uma área muito abrangente, a área laboratorial. E é uma área que você nunca cessa com uma demanda, né? Você está sempre... tem que estar sempre... sempre estão chegando novos testes, novos exames, né? Então, a gente tem que estar sempre se atualizando, se renovando, sempre investindo em equipamentos, né? Para sempre trazer o que tem de melhor e mais novo na área de diagnósticos. Flávia, e falando em exames laboratoriais, né? Passamos por um momento da Covid, né? E como foi no laboratório esse processo de demanda de pessoas, de vocês terem que analisar, de não pararem mesmo, né? Porque não tiveram como parar. Não, a gente estava, né, na frente também da batalha, né? A gente, na parte de diagnóstico, começou assim, muito... a parte de, por exemplo, a gente tinha muita dúvida, né, em relação aos exames. Então, foram chegando alguns testes, por exemplo, o SWAB, que era o do nariz, depois a sorologia. Então, assim, era uma demanda muito alta. Os preços também, na época, tudo muito alto. Hoje a gente já consegue fazer exames bem mais baratos. E diminuíram, porque com a vacina, antes, quando começou a pandemia, então a gente fazia o SWAB nos primeiros dias e depois a sorologia, que era para ver se tinha imunidade, né? Mas com a vacina, hoje em dia se aboliu. Hoje a gente só faz praticamente para diagnóstico o teste de antígeno, que é um teste hoje bem mais rápido, né? Com resultado assim, dentro de 30 minutos você já está com o seu resultado após a coleta. Facilitou muito, né, do início da pandemia para cá, a parte de diagnóstico de Covid. Sim, e ainda estamos com casos, né, Flávia, de Covid? Porque, na verdade, o Covid, ele veio e vai ficar, né, vai continuar. Sempre vão ter épocas, vão surgir novas variantes, então, sempre a gente vai ter que estar fazendo esses testes, né, é uma doença que chegou, infelizmente, não vai ser abolida, né, é apenas mais um teste que a gente vai ter que se adequar para fazer. Um exame que a gente vai ter que se adequar, né, para sempre estar fazendo. Porque você tem uma suspeita de uma virose, aí você faz o teste, por exemplo, da gripe, deu negativo, mas será que é Covid? Você que tem uma pessoa em casa, idosa, com comorbidade, né, tá vacinado, mas a gente sabe que essas pessoas têm, mesmo com a vacina, tem um risco maior,
né, de se agravar um quadro de Covid. Então, assim, sempre a gente tem que ter os cuidados, né? Mesmo passando aquele auge da pandemia, a gente sempre vai ter que ter os cuidados necessários. Entendo. Você falou aí da facilidade que hoje os testes eles também começaram a ter, né? Como o da Covid mesmo, que hoje você encontra em farmácias, né? Nem sempre você precisa ir ao laboratório. E eu queria saber de você se existe uma diferença desses testes de farmácia para um teste laboratorial. Não, na questão desse teste de antígeno do Covid, é o mesmo teste. A diferença é que se você compra o autoteste, por exemplo, na farmácia, você faz em casa, né, você não tem o laudo. Você fazendo no laboratório ou na própria farmácia, que hoje a própria farmácia pode liberar o laudo também, né, o farmacêutico pode liberar o laudo na farmácia. Você precisar de uma comprovação para o trabalho, aí você necessitaria, se for exigido no seu trabalho, o laudo. Mas hoje em dia a técnica é a mesma, esses antígenos. Entendi. E voltado também para um teste que eu acredito que ele tem uma venda assim disparada nas farmácias, que é aquele de gravidez. Isso. Né? E muitas pessoas às vezes fazem e aí dizem assim, não, eu vou fazer no laboratório, que é o beta-HCG, para ver se realmente deu positivo, porque às vezes eu não confio nesse de farmácia. Existe uma diferença nesses dois? A principal diferença é porque o teste que a gente faz, que compra na farmácia, ele é um teste de urina, certo? No laboratório, a gente colhe o sangue. Esse hormônio, que é o beta-HCG, que é que a gente procura no teste, então, ele chega muito mais rápido na corrente sanguínea do que na urina. Então, assim, se você fizer o teste de farmácia hoje e der negativo, e você não veio depois sua menstruação, o ideal é que você faça um de sangue, né, porque ele já estaria mais alto na corrente sanguínea, ou esperaria 8 dias e faria novamente um teste de urina para poder descartar. A diferença é essa. E também no laboratório a gente também tem um teste quantitativo. A gente tem o qualitativo e o quantitativo, que o quantitativo ainda é mais preciso e diz inicialmente com quantas semanas você estaria de gestação. Essas são as diferenças. Flávia, e o farmacêutico, ele pode solicitar exames? Não. A gente apenas avalia aquilo que vem solicitado por outro profissional. Por exemplo, pelo médico, o dentista, hoje o enfermeiro, o nutricionista, eles podem solicitar exames. A gente apenas faz a avaliação, né, daqueles testes que eles solicitaram. Entendi. Certíssimo. Na bioquímica, o bioquímico ele pode receitar algum paciente de acordo com aquele que ele tiver? Não, a gente apenas dá o diagnóstico. Quem faz a prescrição seria o profissional, o médico, o dentista, né, que pode prescrever medicação. E na área de farmácia, na farmácia, né, a gente pode, assim, orientar o paciente quanto a uma medicação, quanto a uma prescrição, se a gente achar que houve alguma coisa que não, a gente pode orientar o paciente para haver algum ajuste naquela medicação. Mas quem deve solicitar é o profissional mesmo que habilitado, o médico, o enfermeiro, o nutricionista. E falando em autoexames, né, muitas vezes as pessoas chegam no laboratório e dizem assim, olha, eu quero fazer um hemograma, né, porque muitas vezes as pessoas são muito para frente e aí acham que vou apressar o processo para ver se eu descubro logo o que eu tenho. Dá certo, Flávia, você fazer isso? Assim, algumas pessoas, por exemplo, que tem uma suspeita, eu estou com anemia, por exemplo, né, e quer fazer um exame para ver se está e pedir uma orientação, a gente pode, no caso, fazer alguns testes, né? O teste do beta-HCG, a mulher pode chegar no laboratório, né, tá com suspeita de gravidez e fazer por conta própria. Alguns testes, sim, mas a gente sempre orienta que a interpretação, a medicação tem que ser através de um profissional, né? A gente pode identificar aquele processo, mas quem vai tratar, né, vai ser o médico, o médico que geralmente acompanha aquela paciente, o clínico ou num postinho de saúde ou seu médico de família, né? Ele acompanha. E aí, como a gente estava falando antes, você estava dizendo que as pessoas vão em busca de um hemograma, mas não entendem que o hemograma, ele tem o básico e tem o mais completo, né? Qual a diferença desses dois? Não. Pode?
Assim, hoje em dia, o que acontece muito é que no laboratório as pessoas chegam muito assim, gostaria de fazer um hemograma completo. E, na verdade, eles entendem isso como se fazendo um hemograma completo fosse um check-up. E nesse hemograma completo estaria nele a parte de anemia, de infecção, de glicemia, de triglicerídeo, de colesterol, de fígado. Mas não, o hemograma, na verdade, ele é um exame que a gente detecta a parte de anemias, a parte de infecção, que é a contagem de leucócitos, e a parte de plaquetas. Se você quer fazer um exame para saber se você tem diabetes, aí você vai solicitar um exame de glicemia. Se você acha que tem gordura, massa no sangue, você vai fazer triglicerídeo, colesterol. Então, assim, o hemograma é um exame, a gente chama completo, porque antigamente, como os exames eram feitos manualmente, liberava a parte de eritrograma e leucograma, as plaquetas só quando o médico solicitava hemograma completo. E hoje em dia, com o avanço, com a tecnologia, hoje a gente faz os exames automáticos, né, no aparelho, que ele faz a leitura das plaquetas, então todos os hemogramas hoje são completos. Então as pessoas ainda confundem hemograma completo com check-up, né, achando que você pedindo um hemograma completo está fazendo um check-up. Mas não. Entendi. Então quer dizer que esse negócio de hemograma básico e o completo não existe? Não existe mais, certo. Isso mesmo. Você vai ter que ir por partes, né? De acordo com aquilo que você quer investigar. O hemograma é um exame, né? Ele já sai completo, com eritrograma, leucograma e plaquetas. E se você quiser saber outra coisa, tipo diabetes, colesterol, fígado, você vai solicitar o TG ou o TGP. Aí cada um são exames diferentes, que não tem nada a ver com o hemograma. O hemograma em si. No entanto que quando a pessoa vai ao médico, recebe aquela listinha, né? Isso. Com 30 exames, 35 exames. Ureia, creatinina, que é iácido, que avalia a função renal. Então, cada exame vai ter sua solicitação separadamente, de acordo com o que você quer fazer. Entendo. E quando a gente recebe esses exames, Flávia, pega, abre todos aqueles exames, muitas vezes são muitas folhinhas, e aí todo mundo na ansiedade, né, que permeia o ser humano. Eu quero saber logo o que eu tenho antes de chegar até ao médico. E aí vai ler todas aquelas referências, vai fazer um comparativo. Isso é saudável? Funciona? Se você já costuma fazer aqueles exames e tem uma noção de suas taxas, você pode dar uma olhadinha, né? E ter o anterior deu menos, esse deu melhor. Mas se você não entende nada, às vezes aquilo pode gerar uma complicação. Então, assim, se você quer ver, pode pedir ao profissional lá do próprio laboratório para te dar uma ideia, olhar o exame para você, para que você não se assuste, né, achando que está com alguma coisa pior e não está. Porque realmente, às vezes, não é fácil a interpretação de exames laboratoriais. Então, assim, a dica é, se você costuma fazer aquele exame, você que é diabético e faz aquele controle todo mês, então você já começa a conhecer um pouquinho, né, sobre aquele exame que você realiza. Mas se você nunca fez aquele tipo de exame, peça o profissional que a gente está lá, né, para tirar essas dúvidas, a gente, com todo prazer, a gente vai lhe orientar. E mostrar sempre ao médico, ao profissional que solicitou, né, esse exame. Entendo. E muitas vezes a gente também lida com aquelas pessoas que têm uma fixação muito grande por estar doente. Coloca na cabeça que está doente e vai o tempo todo em busca de exames, de medicações. Como é que vocês têm esse manuseio, tanto na farmácia quanto no laboratório, para saber lidar com essas pessoas que também estão naquele excesso, tanto de fazer muitos exames de forma consecutiva, quanto também de comprar muito remédio? A gente tem que ter, assim, uma delicadeza, porque não é fácil. Tem pessoas que realmente gostam muito, né, de medicamento e também de realizar exames sem necessidade, né? Existem aqueles exames que é bom que a gente faça um check-up anualmente, o hemograma, que a gente vê anemias, a glicemia, colesterol, um check-up do fígado, do rim, um sumário de urina, um parasitológico de fezes. Hoje em dia, muito a vitamina D, né? Depois dessa pandemia, se viu a importância, porque melhora a imunidade, a vitamina D é muito importante. Vitamina B12 também, hoje em dia os médicos, né, solicitam muito.
Então, assim, você tendo cuidado de fazer um check-up anual, tá ótimo. Ou se tiver algum sintoma de alguma coisa, mas não é necessário você estar, né, realizando exames assim sem necessidade. E também a medicação, a automedicação é muito, como é que a gente diz? É muito complicado, é muito prejudicial, porque, por exemplo, um exemplo de um medicamento que a gente vende muito na farmácia, que é o relaxante muscular, né? Tem muita gente viciada no relaxante muscular. Sim. E ele pode causar outras complicações, como a aplasia medular, que a aplasia medular é o contrário, por exemplo, de uma leucemia, que a gente produz muitas células do sangue. A aplasia medular, você deixa de produzir as células sanguíneas, né? As células de defesa, as hemácias, vai ocorrendo uma diminuição daquelas células e você pode chegar a óbito, precisa às vezes de um transplante. Então, a automedicação é muito complicado, é muito perigoso. Então, nunca abuse de nenhum medicamento, né? A não ser aqueles que realmente você tem que tomar periodicamente, se você é hipertenso, se você é diabético. Mas a gente está sempre com enxaqueca, sempre dor, não, eu vou tomar. Eu conheço pessoas que tomam diariamente, isso é muito perigoso. E eu sempre alerto, você cuidado, porque eu já vi casos, inclusive na minha família, de pessoa que faleceu pelo abuso de medicamentos. E é interessante você falar sobre isso, Flávia, porque hoje, nesse mundo dos psicotrópicos, que a gente vê muito, né? Eu, principalmente assim, estou na área da psicologia, mas a gente vê os encaminhamentos, vê a medicação que todo mundo hoje toma. Quando é orientada pelo psiquiatra ou neurologista, ainda é muito bom, né? Mas aqueles remédios ditos tarja preta, muitas vezes as pessoas só têm medo deles. Né? E é como você acabou de falar, às vezes um relaxante muscular pode fazer tão mal quanto. Isso. A gente tem medo porque o psicotrópico, ele gera dependência, né? Mas esses outros também geram. Sim. Então, assim, e também todo medicamento, ele tem suas contraindicações, né? E tem também ele tem um lado bom que cura e também tem as complicações. Então, o abuso de qualquer tipo de droga, né? É muito, assim, complicado, é muito prejudicial à saúde. O abuso de qualquer tipo de droga. Inclusive, também que a gente vê muito, aquele soro para nariz. Sim. Tem muita gente viciada nesse tipo. Você perde, às vezes, o olfato, né? Fica com essa parte ressecada. Então, existem muitos tipos E hoje eu que estou um pouquinho mais na área de farmácia, como eu vejo, como as pessoas se automedicam. É muito. Muito mesmo. E muitas vezes se automedicam com aqueles remedinhos básicos do dia a dia que as pessoas acreditam sempre que são inofensivos, né? Não, eu vou tomar aqui esse relaxante muscular, vou tomar um remedinho para dor de cabeça. Não, é um antitérmico, né? Os remédios também para gripes, também eles vendem muito, né, Flávia? Justamente. E às vezes assim, minha vizinha tomou esse, ficou bom, eu vou tomar também. Né? E muita gente vê muito isso, né? E não se deve fazer isso. A gente tá lá, o farmacêutico, né, na farmácia, para orientar o uso, né, e também tentar diminuir o abuso dessas drogas, né, porque todo medicamento é droga. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava assim, até água em excesso faz mal, né, então assim, tudo em excesso é prejudicial. Exatamente. Por isso que as medicações, elas precisam de um receituário, né? Isso. Então, tem o amarelo, tem o azul, tem o branco. Qual é a diferença deles para que a gente possa manter esse controle? Existem, por exemplo, os medicamentos de controle de psicotrópicos, né? Que são aquela receita azul, tem a receita amarela, que tem muito aquele medicamento Roacutan, né, que é para a pele, também, que pode também causar problemas, por exemplo, se a mulher estiver grávida, né, problemas mais sérios de fígado. Até depressão. Depressão, isso. E os antibióticos hoje, por quê? São controlados, porque se você faz o abuso daquele antibiótico, não toma da maneira correta, né, você começa a tomar, você está com uma pneumonia, por exemplo. Aí você se automedica, compra um antibiótico, né? Não toma corretamente, porque o antibiótico você tem que tomar a dosagem certa, no horário certo. Você vai agravar seu caso. Se você tomar errado, você vai causar
uma resistência bacteriana, né? Não vai curar e ter que tomar, às vezes, uma medicação mais forte e piorar dessa pneumonia. Exatamente, isso é muito grave, né, gente? E esse excesso de medicação, e principalmente quando a pessoa não toma no horário certo, pelos dias corretos, você só vai tirando daquele eixo de cura, de melhora, de evolução, porque você não melhora. Porque vai perder o efeito, Sim. né? Você não cumpriu aquele prazo, aquelas bactérias, em vez de você eliminá-las, você está fazendo com que elas fiquem resistentes àquela substância. Aí você tem que tomar uma droga mais forte. E às vezes precisa até internar, né? Para tomar essa medicação. Exatamente. Ainda bem que os antibióticos, eles têm esse controle também, né? Hoje em Porque dia senão... E antes não era, antes né? não tinha, né? Hoje faz parte, só vende com receita o antibiótico. Porque imagina, o Brasil é um dos países que mais se automedica. Isso, né? Então, imagine remédios com uma dosagem super alta, super potente. Imagina o caos que causa, tipo úlcera, problemas no pâncreas, enfim, né? Fígado, justamente. Fígado, isso. A gente precisa ter cuidado, muito cuidado. Mas o que eu vejo também, Flávia, que é muito importante, é você ter um lugar sério para que você possa confiar ali naquele atendimento, para que você possa ser orientado principalmente. Porque muitas pessoas não são orientadas. Não. Hoje, assim, a área de farmácia está se voltando muito, o profissional que está se formando hoje. Hoje eu estou acompanhando os alunos de farmácia, mas na área laboratorial, lá na FIP. Mas hoje eles têm muita, assim, pensam muito na parte clínica de farmácia. Né? Isso é muito importante, porque eu vejo a preocupação dos alunos justamente nessa parte clínica e depois de fazer a faculdade se especializar em farmácia clínica. E é muito importante hoje que as farmácias tenham farmacêutico clínico, né? Para que oriente bem o paciente. Sim. É muito importante. Quanto à automedicação, quanto à dosagem daquele medicamento, né? Eles podem hoje na farmácia fazer um controle daquele paciente, o que ele toma, verificar a glicemia também, verificar a pressão, sabe? E hoje, tudo isso, né, é muito importante no curso de farmácia. O curso de farmácia hoje, na minha época, a gente era muito voltado, assim, eu lembro na minha turma, quase todos eram para a área laboratorial. Hoje, muitos dos alunos querem a parte mesmo clínica de farmácia. Eu acho isso muito importante, o crescimento dessa profissão que estava ficando muito assim, mais para o lado do balcão mesmo, do balconista, de dispensar apenas, né? Mas a parte de avaliar, de consultar o seu paciente, eu acho isso muito bonito, muito importante. Não, e que hoje tem tido assim uma relevância muito grande, né? Você vê aí que os cursos eles têm aumentado, né, a procura para a farmácia, porque a gente tem que tirar aquela visão que farmacêutico é aquele que está ali por trás do balcão vendendo os remédios. Não, ele é o responsável técnico, né, Flávia? Responsável por técnico pelo aquele estabelecimento, isso mesmo. É uma responsabilidade muito grande. Você está ali por trás, né, E assim, eu acho muito bonito o trabalho. Hoje em dia, assim, eu fiquei muito feliz em ver como está crescendo, como os estudantes estão com a cabeça mesmo voltada para a parte clínica, né? Para a parte mesmo, assim, de entender como aquele medicamento funciona no organismo e poder orientar a pessoa da melhor maneira possível. Sim, exatamente. Ainda bem. É a ciência avançando, trazendo esse conhecimento também para as pessoas, né? E aí a gente fica muito feliz porque eu acredito que o serviço que é oferecido, que vai ser oferecido, vai ser um serviço de excelência. Né? Então as pessoas, elas bem orientadas, elas ficam mais norteadas de alguma forma, né? Com certeza. Esse é o nosso serviço, é o nosso trabalho. Mas, Flávia, qual é a importância, por exemplo, de fazermos um jejum antes de colhermos um exame de sangue, por exemplo? Porque tem pessoas que também olham e dizem assim, não, esse jejum é bobagem, eu não vou fazer. Qual é a importância dessa prévia para um exame? Existem alguns exames que realmente não é necessário o jejum prévio. O hemograma, por exemplo, não é obrigatório, né? Alguns exames hormonais, mas na questão das taxas, por exemplo, de diabetes, colesterol, triglicerídeo, ácido úrico, a dieta anterior faz muita diferença, porque aquele jejum
dentro daquele período, a gente já tem estabelecido o valor que tem que ser dado. E realmente a gente observa diariamente, por exemplo, no laboratório, o triglicerídeo é um exame que altera muito quando você come. A gente fazia hoje o paciente, aí o triglicerídeo, vamos dizer, dava 400. A gente dizia, você fez a dieta? Ah, não, eu comi para dormir uma pizza. E o triglicerídeo está muito ligado à massa. Dizia, vamos repetir esse exame e faça uma dieta mais leve à noite. E realmente, quando a gente fazia o exame, dava totalmente diferente. Então, é muito importante o exame laboratorial, como tem várias etapas, a primeira etapa é o paciente fazer, né, a sua parte correta, o jejum correto, as indicações que o laboratório pedir. Por exemplo, se for um sumário de urina, fazer a primeira coleta do dia, desprezando o primeiro jato, colhendo o jato médio. Isso tudo vai fazer com que o seu resultado seja mais confiável. Quando você chega também no laboratório e se passe a orientação, né, o atendente lá no laboratório passe realmente as instruções necessárias e corretas, né, no dia de realizar o exame, que a coleta seja feita, né, de forma correta, né, com todos os procedimentos ali, conferindo todos os exames que o paciente tem que fazer, fazendo as perguntas, que se toma medicação, se já tem aquele problema, né, para a gente analisar. E também a questão interna do laboratório, né, a gente tem que estar sempre com os equipamentos controlados, que a gente passa controle, né, para ver a qualidade dos exames, fazer parte dos sistemas que hoje a gente tem de controle de qualidade de laboratório, que hoje em dia a gente tem vários confiáveis e que a gente usa para a gente ter noção se nossas análises estão mesmo dentro do padrão, né? Porque o exame é uma coisa muito delicada, são muitas etapas, o preparo do paciente, a coleta, a análise e a liberação do laudo, né? A pessoa que digita e a gente corrigir aquele laudo, porque às vezes uma vírgula diferente pode sair um resultado totalmente diferente. Então, a etapa de um exame é muito criteriosa para você chegar ao final e liberar. E quando a gente tem dúvida, né, se daquele resultado, se a pessoa realmente não fez, se houve algum problema, a coleta não foi bem feita, a gente sempre procura conversar com o paciente para a gente repetir, para que ele tenha confiança no laboratório e saiba que a gente está fazendo o melhor para que ele tenha o seu resultado com alta qualidade, né, e confiabilidade, né? Entendo. E aí, para que vocês possam, às vezes, fazer novamente essa verificação de um novo exame, quais são os critérios que vocês usam? Tipo assim, acendeu aquele sinal vermelho de que, eita, eu acredito que essas taxas elas podem estar muito alteradas, vamos tentar refazer. Quais são os sinais que vocês veem ali na investigação que vocês tendem a pedir novamente outro exame? Quando a gente vê, por exemplo, o paciente já é nosso cliente e deu uma taxa totalmente diferente do exame anterior, né? Aí a gente, será que essa pessoa não fez a dieta adequada, né? Ou então, assim, se deu uma coisa que a pessoa também nunca fez exame, mas de uma taxa extraordinariamente alta, assim, que não, né, pela idade do paciente também, certo? Que, por exemplo, uma criança, a gente faz um teste de glicemia e dá alterado. Será que aquela criança, o pai não viu, ela comeu alguma coisa doce antes de fazer? Então, sempre a gente gosta de conversar, ligar para os pais, ligar para a pessoa que fez o exame, e tirar as dúvidas. Você fez o jejum correto, você está tomando alguma medicação, porque tem medicamentos, por exemplo, que podem alterar resultados do exame, como corticoide, altera, às vezes, a glicemia, o uso de corticoide. Então, assim, é sempre importante a gente ter essa interação, né, com o nosso paciente. E também que, se for o caso em uma nova coleta, a gente orientar para que ele faça todo o preparo bem correto, para que não a gente ter dúvida se realmente repetiu aquilo, ele fez tudo conforme foi orientado, né? Então, realmente é porque ele tem aquele quadro. Se não, a gente sabe que foi devido a um erro anterior, né? Assim, a um processo que ele não fez em casa adequado, de dieta, ou não passou que estava tomando alguma medicação, esse tipo de coisa.
Isso é muito bom, né? Porque aí vocês já ficam ligados nesse comparativo, né? Principalmente quando é aquela pessoa que está ali o tempo todo com vocês, fica mais fácil de saber lidar com essas diferenças, né? Isso. Flávia, o que são as viroses? Hoje estamos vivendo num patamar assim, de que tudo é virose. Volta e meia você encontra uma pessoa na rua, eu adoeci, você teve o quê? Virose, tudo meio que se torna virose. E eu quero que você explique pra gente o que é essa virose que hoje a gente escuta tanto falar sobre. Bom, virose hoje é um termo genérico, né, que a gente utiliza para as infecções causadas por vírus. Então, os vírus, eles são seres que eles não vivem normalmente no ambiente, então precisa de um hospedeiro, seja o homem ou um animal, para se multiplicarem e cumprir seu ciclo de vida. Daí ele causa as infecções que a gente chama de viroses. Essas viroses, elas podem atacar o sistema gastrointestinal, o sistema respiratório, o cérebro, qualquer parte do organismo, os rins, entendeu? Mas as viroses mais comuns que a gente convive no dia a dia são as gastrointestinais e as viroses respiratórias. São aquelas que a gente mais encontra no dia a dia. E me explique aí o que são essas viroses respiratórias. No caso, as viroses respiratórias são, no caso, os resfriados e as gripes, né? Sim. E, no caso, as gastrointestinais, a gente tem esse período de diarreia, né? Que está tendo agora. Sim. São as viroses mais comuns. E elas podem dar juntas, as duas? Podem também. Pode acontecer, né, no mesmo período. Agora mesmo aqui a gente está tendo um surto tanto de viroses respiratórias, né, como viroses gastrointestinais. Esse período quente, né, mais assim, que tem chuvas, mas assim, ao mesmo tempo quente, a gente mora num lugar quente, então a gente tem muito cuidado com a alimentação, porque os alimentos se deterioram mais rapidamente. Então, como conservar bem esses alimentos, a higienização das mãos dos alimentos, isso é muito importante. E no caso dessas chuvas com mudanças de clima, né, dias mais frios, e a gente ter cuidado com a aglomeração, né? Se você é uma pessoa do grupo de risco, se vai sair nesse período que está tendo muitas viroses, usar máscara, e quem tiver também no processo de virose, para não infectar outras pessoas, o uso também de máscaras, né? É muito importante. Não estar abraçando, não estar, né, perto das pessoas, é muito importante para a prevenção. Evitar lugares aglomerados, muito fechados, nesses períodos de viroses respiratórias. E é como você falou lá atrás sobre a questão da Covid, né? Que vai ficar na vida da gente até para todo sempre. Que chegou, né? E não vai sair. Mas aí as pessoas, por um lado, com medo, né, de tudo que a Covid causou, aí tipo, higienizava mais as mãos, mantinha aquele distanciamento social, usava mais máscara. E aí explica pra gente, Flávia, numa virose normal, comum, por exemplo, numa respiratória, a gente tem que manter esses cuidados ainda de distanciamento, de usar máscara. Na verdade, a gente já era para ter essa consciência antes do Covid, né? Sim. A gente já era se a gente tá gripado, a gente já tinha alguma coisa que a gente fazia assim, não fique perto de mim não, que eu tô gripado, né? A gente dizia isso, mas a gente não tinha o cuidado de estar higienizando as mãos, de usar um álcool, né? Sim. Na bolsa, de usar máscara para não contaminar outras pessoas, né? Eu acho que, infelizmente, algumas pessoas ficaram com esse hábito, mas muita gente já esqueceu. Fala assim, no tempo da Covid, né? Sim. Mas esquece que qualquer virose pode se agravar, né? No caso de uma virose respiratória, você pode estar com a imunidade baixa e pegar, por exemplo, uma bactéria, se tornar uma pneumonia, né? E se for uma pessoa de grupo de risco, um idoso, um diabético, para ele uma simples gripe é muito mais prejudicial do que uma pessoa mais jovem com um organismo mais fortalecido, né? Então sempre é um risco. Então a gente tem que estar sempre cuidando da gente, que a gente vive em comunidade, e das outras pessoas, né? Exatamente. Então se liguem, viu, gente? Estão gripados, estão passando mal, aqueles sintomas desconfortáveis, ou usem máscara, ou fiquem em casa mesmo, tirem esse tempo para repousar, que também é muito importante, né, Flávia? Muitas vezes as pessoas ficam o tempo todo, eu vou comprar remédio tal, mas muitas vezes é só repouso, muito líquido, e aí você esperar que aquela virose vá embora. Isso, porque na verdade a gente deve, os principais, né, como é que se diz?
que a gente deve, os cuidados. Os principais cuidados que a gente deve ter é justamente manter o repouso, a hidratação é um dos mais importantes, muito líquido, seja água, sucos, aquele soro reidratante que a gente compra na farmácia, né? Água de coco, repouso, né? Muito importante nessas viroses. E como ela tem um ciclo, né? O próprio organismo vai combater aquela virose. Ao que a gente trata, geralmente o médico trata, são os sintomas. Se você está com febre, você toma um remédio para febre. Se você está tossindo, xarope para tosse. Se você está com, por exemplo, cólicas, né, gastrointestinais, um remédio para cólica. A gente trata na virose os sintomas até que, geralmente, eles passam de 5 a 10 dias, né, as viroses, dependendo de cada vírus, mas o período é de 5 a 10 dias. Então, manter nesses dias todos os cuidados e caso se agrave, procurar um atendimento médico. E nessa questão aí de se agravar, Flávia, quando é que a pessoa deve ficar preocupada de fato e ter que procurar um postinho, uma UPA, um hospital? Por exemplo, se você está com uma virose gastrointestinal, né? Você está com diarreia, vômito, e você não está conseguindo, por exemplo, se hidratar em casa, nem se alimentar. Então, você vai desidratando, aquilo ali, né, é um risco, então você tem que procurar uma unidade de saúde para que você hidrate e tome alguma vitamina para que você consiga se restabelecer, enquanto aquele período do vírus, né, de incubação do vírus passe. Se você tem uma virose, no caso respiratória, que você começou a sentir falta de ar, cansaço, confusão mental, por exemplo, então você ali pode estar gerando um problema de pneumonia, né? Que você tem que realmente ir para a unidade de saúde para que não se agrave esse quadro. Sim, é importante, né? Muito importante. Porque muitas vezes as pessoas ficam só em casa e vão fazendo com que aquele processo de adoecimento vá se tornando maior. No entanto, que a gente vê muitos casos ainda hoje de pessoas que, por exemplo, morreram com uma pneumonia. Isso. E a gente escuta, não, mas aquela pessoa só estava gripada. Né? Mas aí ela já estava apresentando alguns sintomas, né? Sim. E às vezes acha que é normal, por isso que é importante a gente também procurar o profissional, procurar o médico. Mesmo assim, é uma virose simples, mas tem um profissional habilitado para identificar realmente se aquilo é uma virose e se aquele quadro como está, seu pulmão, escutar o pulmão, né? Sim. Nesse caso, Sim. então é muito importante. Isso é muito importante quando a gente vai entendendo o processo de, quais são esses sintomas que eu estou tendo? Até porque hoje a gente também tem vivido uma grande aglomeração de doenças, né? Então, a gente junta as viroses, tanto as respiratórias quanto as gastrointestinais, e também ainda de quebra, vamos com dengue, chikungunya e zika. Explica aí a diferença de quando a gente tem que avaliar a dengue, chikungunya e zika. Por exemplo, no caso, a dengue, né? A chikungunya e a zika são viroses também, são arboviroses causadas pelo arbovírus. E eles são transmitidos através de um mosquito, que é o Aedes aegypti. Elas acontecem justamente mais nesses períodos de calor, né, de verão, e com chuvas, porque onde ocorre esses ovos desses mosquitos, eles eclodem justamente com o calor e com a água. Então, assim, por isso que esse período ocorre essa variedade, né, de viroses, né? E os cuidados com a dengue, porque a dengue, os sintomas, né, a febre, calafrio, você tem muita cefaleia, dor atrás dos olhos, né? Também nas articulações, a zika, a chikungunya, erupções cutâneas, né? São os sintomas que a gente observa. Se for no caso de uma dengue hemorrágica, geralmente os sintomas começam a se agravar a partir do 3º dia. Então, podem aparecer assim, aparecer erupções mais arroxeadas, é bom fazer um hemograma para ver como estão as suas plaquetas, né? Porque se for dengue hemorrágica, ela vai caindo, você vai precisar fazer uma transfusão de plaquetas. E assim também, você vai ter sangramento nasal, gengival. Então, isso são uma das características que é o agravamento da dengue, né? Que é, no caso, a dengue hemorrágica.
E para detectar quais desses 3 tipos de dengue são, Flávia? A gente vai no laboratório e faz um exame de sangue também e vem dizendo distintamente qual é? Não, assim, se você está no início da dengue, existe hoje um exame chamado NS1, que ele é feito do 1º ao 6º dia, né, coleta de sangue. Ele pesquisa o antígeno da dengue, que é justamente nesse início é o que está presente, que é o vírus em si, que a gente pesquisa. Após o 6º dia, esse exame já vai dando uma queda, então é muito mais fácil ter um falso negativo. Começa, então, a subir os anticorpos. Aí o exame mais ideal seria o IgG e o IgM para dengue, a partir do 7º dia. E Zika e chikungunya, hoje também a gente já tem os testes, não existe o antígeno, mas já existem os testes IgG e IgM a partir do 7º dia para serem feitos, para a gente ver a diferença, se é dengue, se é Zika ou chikungunya. Exatamente. E a gente tem que fazer sempre esse exame no início? Ou muitas vezes só se cuidando não é importante fazer o exame? É importante para você, assim, a gente saber o que tem, né, para poder tomar as precauções necessárias, é bom a gente fazer o exame. Até principalmente porque... a questão das plaquetas, porque de repente tá bem, daqui a pouco começa a baixar. Então o hemograma é muito importante no diagnóstico da dengue, assim, para o tratamento, para ver. Eu mesmo já tive a dengue hemorrágica há 2 anos atrás. Eu fiz o 1º dia, os exames, né? Aparentemente tudo normal. Do 3º dia, realmente começou a cair. Eu cheguei a ser transferida, né, daqui de Patos, com as plaquetas abaixo de 30 mil, que o normal é de 150 a 450 mil. Como aqui a gente não tem as plaquetas, né, para a transfusão de plaquetas, aí eu tive que ser transferida para João Pessoa. Não cheguei a precisar da transfusão, fiquei sendo acompanhada lá, mas por segurança fui transferida. Então, realmente, assim, é importante. A gente às vezes está bem, mas aí, né, de repente ocorre aquela queda das plaquetas. E eu comecei a sentir, assim, aquelas manchas que a gente vê começaram a ficar roxas, arroxeadas no braço. E muita náusea, vômito, muitos episódios. E existe uma diferença para você chegar até a dengue hemorrágica, de, por exemplo, eu já tive 2 vezes dengue, porque às vezes as pessoas falam isso, né? Porque a dengue existe em 4 tipos, né, de vírus. Então, assim, você pode pegar a dengue 4 vezes. São os 4 sorotipos diferentes, né, da dengue, que você pode pegar. Aí o agravamento vai depender também do seu organismo, né, de como como é que está a sua imunidade também. É muito importante a gente estar sempre cuidando da boa alimentação, né, tomando umas vitaminas quando for necessário. Sempre é importante ter esses cuidados. Mas não existe um escalonamento, não. Tive a primeira vez, vai ser mais leve. A segunda vez vai ser mais ou menos. Não existe. Isso aí eu não vou responder, eu não sei. Eu acredito que não. Sabe? Porque depende de cada organismo, né, possivelmente. Mas que eu saiba, não existe o tipo. Mas eu vou pesquisar desse Certíssimo. Mas não... E no caso do Papa Nicolau, como é que a gente faz? Como é que a gente vai em busca desse exame que é tão importante, Flávia, para que a gente possa detectar todo e qualquer tipo de problema que a gente tenha no colo do útero? Explica para a gente como é importante esse exame. Bom, o Papa Nicolau citológico, né, que é o exame de prevenção do colo do útero, você pode ser feito nos PSFs, né, hoje em dia, com o enfermeiro que faz a coleta hoje. Muitos laboratórios têm o analista, especialista em citologia, que também pode ser feita a coleta, mas sempre ressaltando que esse laudo tem que ser avaliado por um médico, né? Depois, assim, o tratamento. Ele é um exame muito importante que a gente detecta algumas inflamações, né, como candidíase, gardnerella, né, no exame, e também as questões de lesões pré-cancerígenas, né, do colo do útero. Então, é um exame que a gente deve fazer geralmente anualmente, né, e também, às vezes, o ginecologista pode fazer também, juntamente com ele, a colposcopia. No caso, quem faz a colposcopia é o médico ginecologista. E a gente do laboratório, a gente analisa, tanto você pode colher a lâmina no laboratório como com o seu ginecologista. E é a gente analista quem vai dar, no caso, o resultado daquele Papa Nicolau.
para o médico avaliar, né, se tem alguma alteração. E existe algum preparativo antes para você fazer essa colheita? Sim, o importante é que 48 horas antes, né, de você fazer, você não tenha relação sexual, não use cremes vaginais, nem duchas vaginais. 48 horas antes de colher o seu Papa Nicolau. Esse é o preparo anterior que a paciente tem que ter. É um exame preventivo, né, Flávia? Isso, de prevenção de câncer de colo do útero. E você percebe hoje, na sua prática aí, já de 20 anos de laboratório, as pessoas elas têm procurado muito, ou muitas vezes você vê aquelas pessoas que têm muitos casos de, vou deixar para depois, e que demoram tanto que, infelizmente, quando fazem, vem um resultado ruim. Na verdade, as pessoas procuram muito, graças a Deus. A mulher hoje, né, ela tem mais uma consciência do Papa Nicolau, devido a tantas campanhas do câncer de mama. Já o homem, na questão do câncer de próstata, eles são mais resistentes. A gente, mulher, se cuida mais. Embora que com essa pandemia, que muita gente, eu tenho percebido, né, quando eu ia fazer as coletas, que muita gente teve um atraso na procura do médico, do especialista, muito mais assim. O que a gente orienta é que corram atrás do prejuízo, voltem a fazer seus exames. Eu observei isso. Muita gente parou, né? Todo mundo parou. Então, assim, tem muita gente, desde a pandemia que eu não fui um médico ginecologista e tenho que fazer meus exames, né? Não procurei um laboratório. Então, assim, que voltem a ser como era antes. Porque eu era até, assim, muito satisfeita, porque eu achava que a mulher se cuidava, bem mais até do que o homem, sabe? Mas eu tô vendo, assim, que houve uma queda, né? Espero que volte a consciência e eles voltem a realizar seus exames periodicamente. Aqui é o básico, né? A prevenção, ela já diminui muito esse caminho aí de um adoecimento, né? De um agravamento. E de um agravamento, principalmente, né? Como o pai falava, né? Era ginecologista, o doutor Orlando dizia, olha, você tá com uma lesão, você tem até 20 anos para ela se tornar um câncer. Então, se você fizer todo ano a prevenção, é muito difícil que você não detecte, né, alguma alteração. Sim, exatamente. E a prática clínica, ela é muito importante, porque muitas vezes o processo de conscientizar as pessoas desse autocuidado é que muitas vezes é o que mais demora a se chegar na pessoa, né? Porque muitas vezes a gente vai naquele... E principalmente hoje, depois das redes sociais, que a gente percebe pessoas inundadas hoje nas redes sociais e, tipo, não estão tão olhando para, muitas vezes, aquilo que é real, porque hoje as redes sociais a gente sabe que elas também colocam em pauta um monte de informação e que muitas vezes não são verdadeiras, e a pessoa vai se deixando levar. Não estou sentindo nada, então não vou fazer. Né? Mas a gente tem que ver que o câncer, né, de colo do útero, você não vai sentir nada, uma lesão inicial. Só através mesmo do exame, da colposcopia, do citológico, para que você possa ver uma lesão pré-cancerígena, né? Que quando você vem sentir, né, às vezes já pode ser tarde. Então, o importante é a prevenção. Né? Durante 20 anos, essa pequena lesão é que leva a se tornar um câncer. Então, se você se cuidar, é muito difícil que você venha a morrer, né, de uma lesão desse tipo. Então, o autocuidado, ele sempre vai ter que estar em primeiro lugar, né, Flávia? É verdade. O nosso bate-papo está chegando ao fim, passa super rápido. E eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que estão vendo a gente hoje, que estão passando por processo de adoecimento, que precisam fazer exames preventivos, precisam trabalhar mais esse autocuidado. Eu queria que você falasse algo sobre sua experiência, para que essas pessoas elas se cuidassem e tivessem esse autocuidado mais elevado. O autocuidado, né, a gente tem que se amar primeiro, né? Sim. A gente tem que se amar, cuidar da gente, que o nosso corpo... a gente que tem alguma fé ou religião foi emprestado por Deus e a gente tem que cuidar, né? Até para poder a gente desenvolver nossas atividades. Então, assim, procure fazer seus check-ups anualmente, de exames de sangue, de citológico, né? Sempre ter cuidado com a medicação, com o que a gente usa. Procure profissionais que possam lhe orientar, né? Que você confie. Isso é muito, muito importante. Que você vá sempre cuidando de si, da sua família. Não só você, mas se você tem uma mãe, um pai, um filho. Eu fiz o meu, agora eu vou tentar convencer minha mãe, meu pai.
né, a fazer seu check-up, a procurar o seu médico de confiança, o seu laboratório, né, para que você cuide de você. Isso é muito importante, né, Flávia? Pois nós agradecemos a sua presença aqui nessa conversa maravilhosa. E eu que agradeço, viu? Foi muito bom estar aqui, viu? E muito sucesso sempre no seu programa. Muito obrigada. E para esclarecer hoje, nesse tempo de viroses que todo mundo está vivenciando, todo mundo está sentindo na pele, esse bate-papo ele é muito importante para que você passe para as outras pessoas, para que quem esteja doente hoje não se desespere, mas que a partir da melhora comece a se cuidar mais um pouco, a fazer exames, a fazer prevenção, porque a nossa vida é isso, gente. Nossa vida ela só pode ser vivida um dia de cada vez. E cada vez que a gente vai valorizando mais a vida, mais as circunstâncias em que a gente vive, tudo vai ficando mais leve, né? Então eu quero que você possa compartilhar esse programa através das nossas plataformas digitais, @tvsolpatos, no YouTube, Instagram e Facebook, e mande para aquela pessoa que precisa tanto ouvir sobre o que a gente conversou aqui hoje. Então, espero que todos fiquem bem. Aqui tem paredão, hortifruti barato de verdade para o seu negócio é na quarta-feirão do Horti do Mix Mateus. Macaxeira 1 kg 2,99. Tomate longa-vida 1 kg 6,99. Cebola comum 1 kg 8,99. Uva doce branca 500 gramas 6,99. E tem mais laranja 1 kg 3,79. Não pense duas vezes, seja no varejo ou no atacado, compre barato no Mix Mateus. Os programas Coração Paraibano e Opera Paraíba têm levado mais saúde para todos os paraibanos. E com o programa Paraíba contra o Câncer, o cuidado vai continuar, com a garantia do acesso ao diagnóstico precoce e tratamento especializado, além da ampliação da realização de cirurgias oncológicas em todo o estado, em 17 hospitais da rede pública. Viva nosso melhor momento na saúde. Governo da Paraíba. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, Falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala.